Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal com notícias e informações do São Paulo. Uma quarta-feira super agitada no São Paulo e muita coisa surgiu. Muricy Ramalho saindo do São Paulo, Oscar se aposentando e esse papo aí da negociação entre São Paulo e o Grupo City referente à transferência de Rodrigo Nestor. Vamos repercutir isso tudo aqui com vocês nesse vídeo e muito mais, além também do comunicado que soltou Casares referente aos jogos fora do estádio do Morumbi. Sobe o likezão pra gente, é importante demais o seu like, a sua inscrição ajuda muito no nosso crescimento aqui na plataforma, conto muito com seu apoio, ajuda demais o nosso trabalho. Rapidinho, aquele recado para você da Mais Ágil. Lembrando que esse mês é o último para você correr aí, para você resgatar o saldo do seu FGTS. Contato na tela e o link eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. A Mais Ágil é uma parceira aqui do Teclas, para quem não sabe, há mais de 3 anos. Já ajudou muita gente e certamente vai te ajudar nessa, então tem até o dia 31, corre, entre em contato para você resgatar esse seu saldo de forma segura e também prática com os amigos da Mais Ágil. Bom pessoal, primeiramente eu vou trazer a informação aí que surgiu do Bruno Andrade da ESPN, onde ele acabou dizendo que o Oscar acabou ali, decidindo avaliar em algum momento a possibilidade de se aposentar no final desse ano, tá? Especificamente por causa das dificuldades físicas que ele vem enfrentando, e clínicas também para voltar aos gramados. O Oscar teve aquela lesão na vértebra, ficou um bom tempo fora, uns 3 meses mais ou menos, depois voltou, lesão muscular, e isso talvez fez o jogador meio que refletir referente à sua carreira. Segundo o jornalista, o jogador ele repensou da ideia e está decidido a dar a volta por cima no São Paulo. Então ele vai fazer de tudo, se preparando para a próxima temporada, para jogar o que não jogou ainda desde o seu retorno no São Paulo, tá? Então a próxima temporada aí ele tem como um objetivo, Oscar, nos 6 primeiros meses, tentar se destacar, ser mais decisivo, aí sim ele pode talvez definir o seu futuro, segundo aí o Bruno Andrade. Outro detalhe também, que a ESPN acabou apurando após essa informação, de que o jogador, ele conversou com pessoas próximas a ele, tá? E nas últimas semanas acabou ali ponderando mesmo encerrar a carreira, especialmente por causa da situação física aí que ele vem sofrendo, tá? Então, segundo o jornalista, pelo que deu a entender, ele conversou com pessoas assim da família, talvez amigos, e isso foi passado aí para o jornalista. Porém, segundo a nossa apuração, respeitando a informação da ESPN e também do jornalista, informação de bastidor que em nenhum momento chegou esse papo do Oscar querendo se aposentar para a diretoria. O Oscar não chegou a externar isso para pessoas do São Paulo, tá? Então, para o São Paulo tá tudo certo, ele continua. E o próprio Casares disse também, na última entrevista que ele fez, que Oscar, Lucas, Caleri, Luciano são mais ou menos os pilares do São Paulo para a próxima temporada. Então, para o São Paulo, esse papo do Oscar se aposentar, o jogador sequer falou sobre isso com o clube, tá? Não deixou isso em aberto. Então, é uma informação aí para vocês. O Oscar, complementando aí também um pouco sobre o atleta, o São Paulo soltou nesta quarta algumas informações referentes aos lesionados, entre eles o Oscar, que vem trabalhando ainda com a fisioterapia do São Paulo, sem nenhum retorno ainda para voltar a atuar. Sinceramente, eu não consigo criar nenhuma expectativa a mais no Oscar nessa temporada. O Caleri em transição ainda, sem nenhum prazo de retorno. O Tolói totalmente já recuperado, treinou normalmente hoje com os companheiros e deve ser reforço do São Paulo na próxima partida. E o Cédric Soares, pessoal, ainda fazendo trabalhos com a preparação física do São Paulo e fez trabalhos também no Refis, no caso na academia, tá? Então, essas são as informações dos lesionados do São Paulo. E o próximo assunto é referente ao Muricy Ramalho. Surgiu uma informação, pessoal, de que existia uma movimentação nos bastidores do São Paulo indicando uma possível saída do Muricy
no final dessa temporada, tá? Informações também de bastidores para vocês. Em nenhum momento chegou nada para a diretoria, né? O desejo do Muricy em deixar ali o seu cargo do São Paulo hoje. A tendência é que Muricy Ramalho vai terminar o seu vínculo no São Paulo normalmente até o final do mandato de Júlio Casares. Então o Muricy vai fazer normalmente a pré-temporada, vai participar de reuniões, igual aconteceu hoje no caso, né? Reuniões lá no CT da Barra Funda, e ele continua como coordenador técnico do São Paulo, então não há nenhuma indicação de uma saída do Muricy Ramalho. Sinceramente, eu não sei de onde que partiu isso, mas foi notícia em alguns portais no dia de hoje, então não existe nenhuma indicação da saída do Muricy Ramalho. E o Casares, rapaziada, acabou se pronunciando hoje devido à polêmica dos jogos fora do estádio do Morumbi nessa temporada, né? Acabou, não tem mais nenhum jogo do São Paulo nesse ano, todos por conta de shows e tal. E o Casares acabou soltando uma nota. Vou ler para vocês aqui. Ele tá meio que preocupado ultimamente, né? Soltando boletim de jogador, fazendo coletiva, né? Soltando comunicado para a torcida. Eu acho que agora o Casares, depois de muito tempo, tá preocupado com transparência, né? Mas, sinceramente, não dá muito para você cair no papinho dele, não. Olha só o que ele disse, tá aí na tela, abre aspas. Caros colegas são paulinos, quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nessas próximas semanas em nossa casa, o Morumbis. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e nunca será colocado em segundo plano por nossa gestão. Será mesmo, Casares? Fico com uma dúvida aí, hein, rapaziada? Vamos lá. No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 31 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou e o acordo com a promotora dos shows já está assinado. Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no Morumbis. Por fim, quero ressaltar, mais uma vez, que a prioridade sempre será o futebol. E esta receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol. Bom, sinceramente, cara, não dá para cair meio que no papo do Casares. Eu pagaria para ver se de fato isso iria existir, né? Esse planejamento, caso o São Paulo tivesse ainda na Libertadores. No caso, se o São Paulo enfrentasse o River nessa fase, o jogo seria amanhã e já tem palco instalado lá no estádio. Será que de fato isso iria acontecer? Né? O jogo do São Paulo, no caso? Será que na gestão do Casares, de fato, o futebol é prioridade? Sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas. Deixa para você comentar, porque eu já estou de saco cheio de falar de Júlio Casares. Bom, a nova informação que surgiu referente ao Nestor, pessoal, queria estar uma polêmica, porque é muita informação que surge, tá? Eu respeito total as informações divergentes de pessoas que levaram aí em seus canais e tal, né? Redes sociais, enfim, vários portais de comentário e tal. Então aqui eu vou levar a nossa apuração referente a essa história de valores, tá? Do Nestor, né? Abatimento ali da dívida com o Ferrarese e tal, essas coisas todas. Porque o São Paulo, nesse caso, eu acho que depois o Casares precisa explicar direitinho o que está acontecendo nessa situação da transferência definitiva do Nestor para o Bahia. Vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, tá? O valor da venda do Rodrigo Nestor estava acordado junto ao Bahia, que seria cerca de 30 milhões e 300 mil reais na cotação do euro, tá? Mas o Bahia conseguiu reduzir o valor. Nessa operação, o São Paulo deve abater o valor de uma dívida que possui referente à compra do Nahuel Ferrarese junto ao Grupo City. Atualmente, essa dívida, pessoal, está avaliada em 1 milhão e 800 mil euros, que dá cerca de 11 milhões
e 200 mil reais na cotação atual. E além dessa dívida que São Paulo possui com o Grupo City, pessoal, tem um detalhe, tá? Aparentemente existe algo relacionado a atrasos no pagamento, talvez juros, mais ou menos assim, só para deixar um pouco claro para vocês. Esse valor de 30 milhões e 300 mil reais foi reduzido, caiu para 23 milhões e 700 mil reais, conforme antecipou o Globo Esporte em uma matéria que soltou no dia de hoje. E possui alguns veículos comentando que o São Paulo está vendendo o Nestor por 12 milhões de reais ao Bahia. Então isso não procede, pessoal, porque está tendo um abatimento dessa transferência do Rodrigo Nestor, de uma dívida que o São Paulo tinha com o Grupo City, referente ao Ferrarese, tá? Estão abatendo os valores e o Grupo City está então pagando a parte restante ao São Paulo. Lembrando que o Grupo City pagou também pelo empréstimo do jogador, que bateu ali mais ou menos uns 9 milhões e 800 mil reais. Então o São Paulo receberia do Bahia um valor de 12 milhões e meio de reais. Isso seria pago em 3 parcelas, que eu não concordo com isso, tá? É muito tempo, né? E um valor assim que para o futebol não é muita coisa. Ainda mais o Grupo City que tem grana, né, rapaziada? Então, essa forma parcelada aí, né? Virou Casares Bahia agora, né? Não é Casas Bahia, é Casares Bahia. Lembrando que quando o São Paulo vendeu o Wellington Rato, eu acho que foi lá quase 5 milhões de reais, né? O São Paulo parcelou em 24 vezes, irmão. 24 vezes, parcelado, 5 milhões de reais. Então, é algo que a gente tem que questionar esse tipo de coisa, tá? Só uma correção aqui, tá? Na época, o valor do Nestor pelo empréstimo foi de 9 milhões e 400 mil reais, tá? Então, esse é o valor exato que o São Paulo já recebeu pelo empréstimo e, segundo informações, o Bahia pagava 100% dos salários do jogador. Então, totalizando tudo, tá? O abatimento, tá? E quanto que o São Paulo ainda fica na mão, o total vai dar cerca de 30 milhões e 300 mil reais pela transferência do Nestor. O que fica no ar, né? Por que diminuiu o valor, né? Que era quase 40. O que fez reduzir o valor, né? O que aconteceu? Qual que foi o motivo? Isso que ainda tem uma dúvida, né? Que o São Paulo estava negociando ali com o Bahia e tal, daí o Bahia falou e reduziu. Lembrando que o Nestor, ele ainda não atingiu as metas no Bahia, tá? Restam 3 jogos para ele entrar pelo menos por 45 minutos cada, para ele atingir a meta da compra definitiva, tá? Então ainda não foi batida essa meta. Então o que chama a atenção, por que o São Paulo reduziu o valor, que já estava acordado em contrato. Isso que é estranho, tá? Mas, galera, cá entre nós, né, mano? 30 milhões, não é passando pano jamais para essa diretoria que eu sempre critico, tá? 30 milhões pelo Rodrigo Nestor, irmão, não tá bom, não? 30 milhões? Cara, é isso que vale o cara, mano. É isso que vale. Mas, de novo, tá? Se o São Paulo já tinha acertado na questão de documento o valor da venda do jogador, cara, era aquele valor. Por que caiu? Aí o São Paulo, no caso o Casares, precisa vir a público explicar pra gente por que caiu. Lembrando que o Ferrarese também, quando o São Paulo comprou o Ferrarese, o valor era 1. Era muito maior, acho que uns 6, 7 milhões a mais o Ferrarese. E o São Paulo conseguiu reduzir um pouco o valor dele. Mas tem um detalhe, o Ferrarese, ele havia sofrido uma lesão. E certamente no mercado, a gravidade da lesão que foi na época do Ferrarese tem um impacto na questão de quanto custa naquele momento o jogador. Então o Ferrarese teve um abatimento, mas ele sofreu uma lesão, né? Talvez pode ser por conta disso, tá? Que eu tenho quase certeza que foi isso, tá? Não foi amizade não do Grupo City. Eu acho que jamais eles fariam isso se o cara tivesse 100% saudável e não tivesse nenhuma lesão, tá? Então, a única coisa que deixa uma pulga atrás da orelha é porque o São Paulo reduziu o valor. Mas aparentemente é o que eu falei para vocês aqui. Pode ter nessa dívida já um atraso, né, que gerou juros e tal, e o São Paulo abateu tudo ali e caiu para esse valor de 30 milhões e 300. Então espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, porque é um assunto bem difícil de entender, né? E estou trazendo a informação de apuração, mas
E eu sou bem sincero para vocês, esse tipo de notícia você tem que deixar uma interrogação, porque no São Paulo é tudo muito misterioso, para não falar outra coisa. Vou ficando por aqui, pessoal. Essas são as informações de hoje. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu? Tamo junto!